Boa noite, toma o seu lugar. Quem está feliz, diga amém. Amém. Os caminhoneiros voltaram. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Quero tratar um assunto aqui hoje muito importante. Vou tentar também seguir o que está escrito, né? Para não me perder na mensagem. Quero ir devagar. Mas essa mensagem de hoje é uma mensagem para mim fundamental. Esse encontro de nosso hoje. Só que, rapaz, o Dudu levou meu celular, agora eu fiquei sem horas. Não, tem horas aqui, filho, fica tranquilo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu falei o que antes? Eu falei errado? 2 Coríntios 5, 17. É um texto muito conhecido. E essa noite eu estou tentando não sair do que eu preparei para essa noite, para a gente poder pensar num assunto que eu acho que vai ser muito bom para você ouvir. E para mim tem sido muito bom. Faz a gente entender algumas coisas. Nós estamos estudando a palavra de Deus. A gente já está sempre falando sobre ouvir a palavra, e não somente ouvir, mas obedecer, né? E como você trata a palavra de Deus? Para algumas pessoas é apenas um conhecimento bíblico. Para outras pessoas que têm um coração aberto, é a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ali naquele texto, na última aula, sobre ele falar para os Tessalônica. Quando nós fomos até vocês não receberam a palavra como filosofia humana, apenas uma coisa legal. Vocês receberam como palavra de Deus. E é a partir desse momento que a palavra de Deus, então, passa a operar em você. Amém? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Eu estou com muita expectativa para os nossos próximos encontros, porque eu estou com expectativa de que vai ser sobrenatural aqui. Esse quadrado vai ficar pequeno, porque Deus vai derramar no nosso meio. Amém? Eu estou com muita expectativa, irmãos. Eu sou ansioso por pessoa. Minha personalidade é uma pessoa ansiosa. Eu sou ansioso. Se eu ficar sabendo que vai acontecer um negócio amanhã, eu já fico aqui na pressão, entendeu? Eu tenho esse negócio comigo. Então, a Carol que tem que me dar umas prensadas, senão... E a minha vontade é já entrar lá na vibe mesmo da escola, né? Que vai ser para os próximos encontros. Mas toda vez que eu vou tentar dar um pulo mais à frente, o Senhor falou assim, calma, filho, calma. Tá mais ansioso do que eu, mano. Né? Então... Eu fico doido, porque eu tenho 18 anos que eu estou ministrando. Então imagina um cara que já viu de tudo sobrenatural. Eu já vi de tudo. Já vi de tudo. Não existe nenhum dom do Espírito Santo que eu não tenha experimentado. Eu já vi anjo subir e descer. Eu já vi anjo enfiar a mão dentro da barriga de uma mulher e tirar o tumor de dentro dela. Eu já vi um cego enxergar. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi de tudo, eu e minha esposa, a gente está rodado já, né? Então, eu sei que quando nós começamos a construir um pensamento, uma maneira de pensar o reino de Deus, isso vai culminar na manifestação do reino de Deus aqui. Amém? O reino de Deus é totalmente sobrenatural, é incrível. Então, depois que a gente começa a viver essas coisas, a gente tem até dificuldade de voltar a ser normal. Teve uma época na minha vida que eu achei que eu estava ficando meio retardado mesmo. Né? Porque eu chegava em casa e a Carol falava assim, vai lavar a louça, e eu ficava né? Lá no mundo do sobrenatural. Teve uma vez que eu viajei com um amigo meu e ele veio no avião gritando, chorando. Eu disse, que está chorando por quê? Cara, como é que a gente vai voltar a ser normal depois do que a gente viu aqui em Sergipe? Lá em Sergipe aconteceram coisas que a gente não tem nem como contar aqui, porque talvez você nem vai acreditar no que nós vimos. Imagina um grupo de 200 pessoas vendo, todos vendo, não é só o Gideon, todos vendo, bolas de fogo passando por cima assim. A pastora que não podia ter filho, o sonho era ter um menino, um anjo desce no sítio, põe a mão no útero dela e cura ela. Hoje nasceu o Cauã, o filho dela. Eu estava agora em Sergipe conversando, ele estava lá pequenininho desse tamanho. O milagre que Deus fez, ela tinha um mioma, ela não podia ter filhos. Então imagina a gente ver essas coisas, é difícil a gente ser normal, amém? E eu não quero ser normal, eu quero continuar vendo essas coisas. Então Deus tem curado, Deus tem feito grandes coisas. E esse ponto aqui é um ponto muito importante para a gente saber dividir as coisas, a gente aprender a fundamentar. E eu queria falar hoje sobre 2 realidades.
Amém? Quero falar com vocês sobre duas realidades, por isso, 2 Coríntios 5,17 é um texto muito conhecido, e ele fala assim, Eduardo, você está falando muito alto. Não está no texto não, tá, irmãos? É o Gido reclamando do filho. 2 Coríntios 5,17 diz assim, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! A pergunta que eu quero fazer essa noite é o seguinte, todo aquele que está em Cristo é, sem exceção, nova criatura? Levanta a mão, por favor. Todo aquele que está em Cristo, segundo a palavra que está dizendo aqui, é nova criatura? Segundo a palavra. Uau! Porque é interessante isso, porque a Bíblia diz isso para nós. Eu vou citar os textos, você que gosta de anotar, tá bom? Somos nova criatura porque a Bíblia revela para nós que nós nascemos de novo. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, ele nasce de novo. Amém? Também, isso é João 3,7, é na conversa com Nicodemos. Essa conversa com Nicodemos e Jesus, entre Nicodemos e Jesus, quando eu li esse texto, esse eu vou falar mais à frente, quando eu falar sobre o reino de Deus. E é impressionante, porque existe uma revelação por trás desse diálogo de Jesus com Nicodemos. E eu fiquei tão impactado, que eu lembro que eu corri para a cozinha lá de casa e falei, Carol, lê isso aqui. Eu nunca tinha entendido dessa maneira. Por isso eu estou doido para chegar esse dia, para a gente conversar sobre o reino de Deus. Mas toda vez que eu quero, o Espírito Santo volta, constrói o fundamento. Ok? Então ele fala, nós nascemos de novo, João 3,7, porque nós fomos gerados pela palavra da verdade. Tiago 1,18 fala isso, que nós fomos gerados pela palavra, nós nascemos de novo, amém? Nascemos de novo também porque fomos criados em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2:10. Nascemos de novo porque nós não nascemos de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Então as Escrituras deixam bem claro que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Então se você está em Cristo, então agora você é uma nova pessoa. E ele não está falando que você é um pneu que furou e foi recalchutado. Ele está falando de você foi recriado. Você é refeito. Você recebe uma nova realidade. Estão comigo? Ser nova criação implica em ter uma nova identidade. É exatamente isso que a Bíblia diz a seu respeito. Porque você pode chegar no êxodo assim, Senhor, eu quero saber a minha identidade. Eu estou falando a sua identidade. Você é nova criatura. Você foi refeito, recriado. Deus te deu uma nova identidade. Isso significa que legalmente tudo que você cometeu de pecado até aqui foi cancelado, segundo a palavra. Eu sei onde vai chegar. Eu estou provocando vocês. É uma pegadinha. Amém? Estou provocando você, porque eu estou citando a palavra. Estão comigo ou não? Fala comigo, ser nova criação implica em ter uma nova identidade. É isso que a Bíblia está dizendo quando fala, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém? Segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, ele fala assim, essa Bíblia ela fala, não é que se fez tudo se fez novo, fala, se fez uma realidade nova. É a Bíblia. A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Deus mente? Não. Infalível. Não erra nunca. Se a Bíblia fosse infalível, a Bíblia não teria sobrevivido tantos anos, tantos séculos, e não ter mudado tantas milhares de pessoas. Eu olho para o Ed e para a Carla, meu Deus do céu. Eu estava aqui quase chorando vendo a Carla ministrando, ó. Porque ela é minha filha agora, né? O Ed também. Vocês não sabem a história deles. Um dia eu vou pedir para eles contarem um pouco. Por quê? Porque eu creio que a palavra tem um poder de transformar as pessoas. Amém ou não? Ela mudou a minha vida, vai mudar a sua?
Você olha para a sua história, vê o que Deus fez na sua vida. A palavra de Deus é real, ela é viva, ela é eficaz e ela é não somente isso, ela é penetrante. Amém ou não? Então, ser nova criatura, a Bíblia diz que nós somos nova criatura e nos deu uma nova identidade. Agora você é uma nova pessoa, com uma nova identidade e realidade acerca de você mesmo. Tudo quanto a palavra de Deus diz que você é e tem e você pode fazer, é verdade. Estão comigo ou não? Então, quando a palavra diz que tudo se fez novo, ela não quer dizer que você foi melhorado como se fosse o pneu recalchutado. Tudo se fez novo mesmo. Você nasceu de novo. Então, o que nós éramos antes de nascer de novo? Nós éramos filhos do diabo, filhos da desobediência. Efésios nos ensina que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado, consequência do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Nós estávamos destinados a morrer. Uma morte espiritual. A pior morte não é a física. A pior morte é a espiritual. Você pode viver a vida toda como um zumbi, sem Deus, porque só existe vida em Deus. Então a Bíblia declara que você é nova criatura, você nasceu de novo, Deus te deu uma nova identidade, você era pecador, você vivia debaixo do pecado, o diabo governava a sua vida, agora você é de Cristo. Você é uma nova criatura, é sacerdote de Deus. Tem tantas verdades atrás da palavra a nosso respeito. Amém ou não? Você pode dar um glória aí, glória! Vamos parecer um povo evangélico agora. Glória! Isso é muito tremendo. Agora, entretanto, muitos crentes podem testemunhar que na prática, em sua vida diária, parece que muito daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, como essas realidades da nova criação, se encontram às vezes tão distantes de nós. Concorda comigo? A gente vai para a igreja e lá a gente recebe aquelas palavras tops. Nosso pastor está cheio do Espírito e o Espírito Santo não mente. E ele fala um monte de coisa top de você. Você sai de lá até se sentindo mimado. Eu sou o queridinho do papai. Aí tu volta para casa. Você tem um pai que te desvaloriza, uma mãe que te desvaloriza, sua família não é cristã, é toda oprimida por espíritos, e você então encara um choque de realidade. E sabe qual é a impressão que temos? Que a palavra de Deus não é tão real assim. Você chega em casa e você tem alguém doente na sua casa. Você vai para a igreja, lá na frente você vai orar por alguém, a pessoa é curada. Chega em casa, seu pai não é curado. E aí começa o choque de realidades. Eu lembro que quando a minha sogra estava com câncer, ela foi diagnosticada com câncer na traqueia. Eu e Carol fomos ministrar numa igreja que, ministrando louvor, 2 mulheres foram curadas de câncer. E aí chegava em casa, cadê a cura? Aí começa a gente a entrar em choque de realidade. Deixa eu ler algumas indagações aqui. Talvez você seja tão super-herói que você nunca fez essa indagação, mas eu já fiz tantas, né? E é assim: a palavra de Deus é verdade ou não? Se é verdade, por que às vezes parece não funcionar? Se ela diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito, conforme Romanos 5:5, por que muitos de nós não conseguimos amar? Se ela diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, conforme Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24, por que muitos de nós permanecemos doentes? Se ela diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, como em Salmo 23, por que tantos cristãos estão em constantes necessidades? Se ela diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, Romanos 6,14, por que constantemente somos vencidos por ele? Se ela diz que Deus deu ordem aos anjos para que nos guardem, conforme Salmo 91:11, por que o mal nos sobrevém? Se ela diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, segundo Timóteo 1:7, por que temos tanto medo?
Se ela diz que o Senhor é a força de nossas vidas, conforme Salmo 27:1, por que tantos de nós vivem tão fracos? Se ela diz que o justo é ousado como o leão, Provérbios 28:1, estou citando só a palavra, né? Por que há tantos cristãos covardes? Se ela diz que o justo nunca será abalado, Salmo 125:1, Provérbios 10:30, então por que isso acontece com tantos? Tantas pessoas são tão abaladas. Uau! Se ela diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, pois este é um direito dos servos do Senhor, Isaías 54:17, por que, pois, o inimigo consegue por algumas vezes prevalecer com suas artimanhas contra muitos de nós? Se ela diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, conforme Filipenses 4:13, por que há momentos em que parece sermos tão impotentes? Se ela diz que somos mais que vencedores, Romanos 8:37, qual é, pois, a razão de tantos cristãos viverem vidas derrotadas, fracassadas, sem qualquer sucesso em tantas áreas de suas vidas? Uau! Por que há tanta diferença entre aquela realidade prometida na Bíblia e aquela experimentada no dia a dia? Se a palavra de Deus é a verdade, por que nos deparamos com esta contradição entre as promessas de Deus e a nossa própria experiência do dia a dia? Por quê? Por que isso? Eu quero responder essa noite. Amém? Vou tentar responder. Feche seus olhos. Espírito Santo, nosso professor, nos ajuda a compreender a sua vontade, Senhor. Oh Deus, nós não queremos negar a realidade. Nós não queremos ser alienados. Mas eu te peço que o Senhor venha fortalecer a nós pelas suas palavras. Em nome de Jesus, Espírito de revelação, ilumina os olhos do nosso coração para que a gente possa compreender a altura, a largura, a profundidade da vontade do Senhor na nossa vida. Nós queremos crescer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês entenderam o choque de realidade? Parece que há uma contradição entre aquilo que a Bíblia diz e o que nós estamos vivendo no dia a dia. Mas eu queria explicar algo para você, onde é que está a resposta, né? Visto que a palavra de Deus não mente. Nenhuma dessas palavras, nenhuma dessas promessas, Deus não mente. Deus nunca vai mentir para você. Deus não é mentira, Deus não mente. Não faz parte do caráter de Deus, a sua palavra é infalível. João 17:17, Jesus falou, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é inegável, não tem como. Então a gente entra, peraí, mas Deus não mente? Deus podia ter errado, mas Ele não mente. Então onde é que está o problema? O problema está numa falta de entendimento nosso em relação às coisas de Deus. Existem, se você que está anotando, coloca assim, 2 tipos de verdades. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia também comigo. 2 Reis 6, do 8 ao 17. A gente vai entender algumas coisas aqui. 2 Reis 6, do 8 ao 17. Segunda Reis 6, do 8 ao 17. Eu estou pedindo para você abrir, para você seguir comigo, mas se você não quiser, não tem problema, tá? Então, se eu começar a ler, você para de procurar e presta atenção. É mais importante você prestar atenção, mas está aí. Eu vou colocar na apostila escrito tudo isso aqui, na apostila que eu vou mandar para vocês. Se você está nos visitando pela primeira vez e quer continuar na escola, fale comigo no final, que eu te coloco no grupo da escola, porque eu estou sempre lá avisando e botando a apostila e também enviando o vídeo da aula, que essa aula está sendo gravada. Amém? Para caso você tenha uma quarta-feira que você não venha, você vai poder assistir a aula sem perder. Então, 2 Reis 6, do 8 ao 17. Abriram? Eu vou ler então. Se você não conseguiu abrir, parem e prestem atenção. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou.
Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na sua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, o que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros, e fogo em redor. Primeira coisa que nós temos que entender: nem tudo que está dito nas Escrituras vai acontecer automaticamente ou imediatamente na sua vida. Eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, nós fomos criados e nós podemos nos relacionar com dois âmbitos, ou duas verdades, ou duas dimensões: espiritual e natural. Estão comigo? E é interessante que nós fomos criados para nos relacionar com isso. Existem duas verdades aqui. E esse texto, ele vai descrever para nós essas verdades. Você vê o moço, é interessante que o rei sírio, ele estava armando uma cilada para o rei de Israel, para o povo de Israel. Só que Deus falava tudo para Eliseu. E Eliseu então avisava o rei de Israel: não passa por lá, senão ele vai matar vocês. E ele sempre escapava. O rei sírio ficou chateado com isso, falou: cara, tem alguém aqui, algum X9 no nosso meio. Quem está contando? Tem alguém aqui, algum infiltrado no nosso meio. Aí o moço, o servo do rei, falou assim: olha, o rei, o problema não é que tem um infiltrado aqui, um espião. É que o Deus fala para o profeta deles lá. Ele avisa tudo que você fala no secreto da sua cama. Deus sabe tudo e fala para o profeta deles. E assim: eu quero saber onde esse cara está, traz ele aqui para mim. E descobriram que Eliseu e seu moço estavam numa cidade chamada Dotã. E o rei sírio envia então carros e cavaleiros e cerca toda a cidade de Dotã, provavelmente de madrugada, já que eles acordaram bem cedo. E o moço do profeta acorda, o moço do profeta Eliseu, vê a situação, fica desesperado, corre para o rei e para o profeta Eliseu e fala: Senhor, acorda, acorda. Ele: o que está acontecendo? O que está pegando? Nós estamos cercados, só está nós dois aqui, não tem nem segurança com a gente. E a cidade está cercada. O que a gente vai fazer agora? Aí o profeta fala para ele assim: não temas. Esse cara é doido, mano. Não temas, a gente vai morrer, meu irmão. Não temas, porque o que está conosco é maior do que está com eles. Aí ele: como assim? Se Eliseu para por aí, presta atenção, você não faz mais nada. Imagina, esse cara, ou ele fuma maconha podre, não sei, porque ele está maluco, ele não está entendendo o que eu estou falando. Mas aí Eliseu ora e fala: Senhor, abra-lhe os olhos para que ele possa ver. E ele não está falando dos olhos naturais, concorda comigo? Até porque ele viu os exércitos, os cavalos. Mas quando ele ora, acontece um milagre, um poder de Deus. Os olhos do moço do profeta se abrem e ele enxerga o que está no espiritual. E ele vê milhares de carros e cavalos de fogo em volta deles. Quem está me entendendo? Você vê que existe o âmbito natural e espiritual. No âmbito natural, você acha que o moço estava mentindo? Não. Ele falou de uma verdade. Amém? A circunstância natural é aquela. Mas havia também o âmbito espiritual. Estão comigo? O profeta estava mentindo para ele quando disse: não temas? Não. Por quê? Porque o profeta estava se apoiando não numa verdade natural, mas numa verdade espiritual. Eu quero que você entenda uma coisa: fé não é negar a realidade. Não, porque tem gente que acha que ter fé e fala assim: eu não aceito isso aqui. Não.
Eu não aceito que o meu pai esteja doente. Ele está doente. Então a fé não é negar a realidade, isso é alienação. Porque existem duas verdades, não deixa de ser verdade. Estão comigo? Existe uma verdade natural, estamos cercados, estamos lascados, vamos morrer. E existe uma verdade espiritual. E quando Deus abre os olhos espirituais do Eliseu, do moço do Eliseu, o moço do profeta, ele então enxerga a verdade espiritual. E ele é convidado a se apoiar numa verdade espiritual, não numa verdade natural. Quem está comigo? Então aqui essa verdade, ela vai fazer a gente compreender a questão das escrituras sagradas. Então, quando a gente fala, você vê, não há mentira nem no que Deus diz, e nem tampouco no que as circunstâncias dizem. Porque são duas verdades. Existe a verdade da circunstância e existe a verdade espiritual. Então, está bem claro isso? Eu estou tentando ser bem... Ok? Então, abra sua Bíblia em João 6,63. Olha o que Jesus fala sobre a palavra de Deus. Uou! Eu acho que vai ser uma noite de edificação, hein? Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, não? Eu estou me controlando. João 6,63. Olha o que Jesus diz a respeito das Escrituras e das palavras de Deus. Aí você vai entender uma coisa. Tem dois textos, Mateus 4,4, eu vou falar, mas você só anota. Mas João 6,63 diz: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E Mateus 4,4, todo mundo conhece: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que está acontecendo aqui é que ele está colocando as escrituras ou as palavras de Deus, não só as escrituras, amém? Eu gosto muito de uma terminologia que um teólogo usou. Ele falou assim: a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ele falou assim: a Bíblia contém as palavras de Deus, amém? Porque você pode ler a Bíblia e não ser tocado por ela, ok? A Bíblia, ela contém as palavras de Deus, assim como ela também contém palavras do diabo. Não tem não? As palavras que o diabo falou para Eva e etc, etc, existe. Então existe uma idolatria da Bíblia. Pega a Bíblia, coloca no Salmo 119 e coloca na sua casa, que vai trazer uma atmosfera. Isso é tudo mentira. Amém? Amém ou não? Então a palavra de Deus, ela é viva. E Jesus, ele coloca as palavras de Deus, ele separa as escrituras, a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia, essas letras aí, elas estão no âmbito espiritual. Elas são verdades espirituais. Fala comigo, verdade espiritual. Nós temos que aprender a tratar a Bíblia como verdade espiritual. Amém? E ele fala assim: nem só de pão, e pão é alimento físico. Ele separa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está separando os mundos. Existe uma verdade natural: eu preciso de pão para viver, mas também eu preciso da palavra para viver. Estão comigo ou não? Então as escrituras, elas estão no âmbito espiritual. Existem duas verdades: verdade natural e verdade espiritual. Não confunda as coisas. Existe esse lado. Então, por exemplo, isso aqui é legal. Pensa comigo, nós fomos salvos. Aliás, abre a sua Bíblia em Efésios 1 comigo, por favor. Vocês querem mesmo? Posso mergulhar nisso? Eu sempre entrei em crise com algumas coisas que a Bíblia diz. Mas aí, é sério, eu entrei em crise quando eu comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu falei: cara, eu não consigo entender isso aqui. Porque Efésios 1 é muito doido, cara. Olha o que ele vai dizer. Oh, meu Deus, eu até me perdi, já estou chapadinho. Ai, ai, ai. Efésios 1, ele fala assim, versículo 1 em diante: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, outro, e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, olha isso, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Agora ficou pior. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como assim? O que é isso? Que papo é esse? Vamos ser sinceros, porque no nosso calendário, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Em Apocalipse 1:8 fala que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Me explica isso aí, por favor. Eu vou sentar numa cadeira e tento explicar isso para mim, que Jesus morreu antes do mundo ser criado. No nosso calendário foi há 2000 anos atrás, no calendário de Deus foi antes da fundação do mundo. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, que só se discerne espiritualmente. Existem coisas que as Escrituras constroem na nossa mente que a gente já fica meio doido. Ele me conhece antes de eu nascer? Como assim? Jeremias, antes que você nascesse, eu já te constituí profeta. Como assim? Como é isso? Salmo 139, todos os meus dias estão escritos no teu livro. Quê? Quer dizer que a escola Coração em Chamas já estava lá antes da fundação do mundo? Você está sentado à minha frente, olhando para mim, antes da fundação do mundo. Deus já viu isso aqui? Vai explicar Deus. Oh, profundidade das riquezas. Quanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselho a ele? Isso é a incognoscibilidade de Deus. A gente não consegue alcançar, é uma incógnita. É como se as nossas palavras fossem uma gota e a palavra de Deus um oceano. Compara, por favor. Pega uma colher e coloque uma gota nela. Chegue perto do oceano, bem pertinho, e fala assim: essas são as minhas palavras e meu pensamento. E aquilo ali, todos os oceanos da terra, é Deus. Só que você tem que lembrar que eu estou fazendo uma comparação idiota. É uma gotinha de água com todos os cometas e toda a terra, todo o universo é você. A sua gotinha é você. Ele está muito além da nossa capacidade de pensar. A Bíblia fala: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito. A palavra de Deus está no âmbito espiritual. Nós fomos salvos. As circunstâncias à nossa volta e tudo aquilo que é visível ou perceptível aos nossos sentidos revelam verdades naturais. Há uma verdade natural do seu lado aí. Tem uma verdade, a cadeira, cabelo, dente, sovaco, sem fazer o sovaco. Está tudo aí. São verdades naturais. Todos os dias a gente acorda. Nós estamos no âmbito natural. Mas Deus nos criou para nos relacionarmos no âmbito espiritual. Ok? Nós fomos criados para isso. Fomos formados pela palavra de Deus no âmbito espiritual. Então, Jesus morreu por nós. A Bíblia declara que nós somos salvos. Amém? Eu anotei algumas coisas aqui. Olha isso aqui interessante. Tudo quanto Deus tinha que fazer concernente à nossa salvação, Ele o fez em Cristo Jesus, sobre quem fez cair a iniquidade de nós todos, e em quem riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Legalmente Jesus quitou toda a dívida de todos os pecadores para com Deus, a fim de os reconciliar com o Pai. Jesus perdoou o pecado de todos os seres humanos. Todos. Que isso? Então, onde é que está o problema? Legalmente ele quitou a dívida. Nesta ocasião, Deus fez uma troca através do sacrifício de Jesus e tomou a justiça em retidão do Senhor Jesus, que não conheceu o pecado e nulas imputou. A partir de então, tendo já consumado o plano de redenção e salvação do homem, Deus nada mais faz nesse sentido, porque Ele já fez tudo o que é necessário para a salvação de toda a humanidade. Todos. Verdade espiritual. Então, legalmente, estamos todos salvos pela palavra. Quem está comigo?
Uau! Agora é o pecador que tem que fazer algo. Ele precisa crer, arrepender-se, crer no Evangelho. E aquilo que é uma verdade espiritual que já foi alcançada por Deus antes da fundação do mundo, então, invade a verdade natural da sua vida e então influencia a sua vida natural. Mas existe uma separação entre aquilo que as Escrituras dizem e aquilo que sou e estou vivendo. Quem me entendeu? Então, quando um pecador crê no Evangelho e passa a confessar Jesus, e confessar Jesus não é só dizer com a boca, é com o coração. E confessar através das suas atitudes. Nesse momento, tudo que foi conquistado na cruz antes da fundação do mundo, aquela verdade então começa a invadir a nossa realidade natural. E ela começa então a transformar a nossa vida. Quer ver uma coisa? Você já notou? Alguém que veio das trevas e que adorava as trevas. Você já foi na casa de alguém assim? Parece que é tudo esquisito. O ambiente está carregado. Você já foi em lugares assim? Você fica meio com sono, meio oprimido. Aí aquela pessoa confessa Jesus como o Senhor da sua vida. E ela abraça isso. Ela abraça as palavras. Ela confia naquela palavra. E ela começa a se movimentar baseado naquela verdade espiritual. Sabe o que acontece? Vai ficando tudo colorido na casa. Por quê? Porque a fé é como se fosse uma vara de pesca. E a gente entrasse na verdade espiritual a nosso respeito. E a gente começa a pescar as realidades, as verdades que a palavra de Deus declara a nosso respeito. E essas verdades então começam a invadir a nossa vida. E começam a mexer até com a nossa própria natureza. Uau! Estão comigo ou não? E sabe qual é o nome disso aqui? Essa ponte? Fé. Eu vou chegar nessa parte ainda. Então fala assim: a minha salvação já me pertencia por direito legal desde a morte de Cristo. Era uma realidade a meu respeito no reino espiritual. Contudo, ela só se manifestou interferindo na realidade natural da minha vida quando eu criei e passei a ter uma vida que confessa essa verdade. Nossa, velho. Esse é um fundamento. Estão comigo? Então eu vou seguir mais em frente então. Do ponto de vista de Deus, você tinha a salvação como algo que era realmente seu. Porém, esta era uma realidade somente no reino do Espírito. Até que o Espírito Santo faz um papelzinho aí, né? Ele convence você do seu pecado. Você então chora o seu pecado. E você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. Vai para a sua casa e você fala: eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia antes. Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele começa a te ajudar nas suas fraquezas. Por que ele ajuda nas nossas fraquezas? A Bíblia fala que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E a palavra ajuda ali é uma palavra até feia no grego. É tsunanti lamba nomai. Depois você baixa um aplicativo chamado Bíblia Strong no seu celular. É grátis. E lá tem as traduções em hebraico, no grego, no Antigo Testamento e no grego, no Novo Testamento. Você bota em Romanos 8, depois lê esse texto. A palavra em grego é tsunanti lamba nomai, ajuda. E a ideia ali no dicionário de ajuda em nossas fraquezas é que você, imagina que eu tenho que levar essa mesa lá para trás. E a Bíblia fala que o Espírito nos ajuda. Então o que acontece? Tsunanti lamba nomai é o Espírito aqui nesse lado, esperando você se posicionar nesse lado, para que juntos vocês levem a mesa para trás. Mas ele não vai fazer isso sozinho, se você não tomar uma posição. Então o que a Bíblia diz quando a Bíblia diz: não apagueis o Espírito? É sair da posição. Então você apaga a obra do Espírito na sua vida. Ele fica no mesmo lugar esperando você. Por isso a Bíblia nos ensina sobre corresponder com o Espírito Santo. Amém?
Já reparou que quando alguém se converte, a velocidade da sua conversão é maior que quando alguém ganha um status na igreja? Porque quando ele não tinha nenhum status, não tinha nenhuma imagem para manter, era rápido, ele sempre estava... o Espírito Santo, ele vinha aqui na frente e falava os seus testemunhos do que ele fez, não tinha nem vergonha que Jesus curou ele. Mas agora deu um status para ele, agora eu sou um diácono, me respeite. Agora eu tenho uma imagem a manter. Aí você faz o apelo, só vem os doentes da igreja, os diáconos não vêm não, porque eles são tudo curadinho. O pastor então, às vezes nem fica no culto. E sabe o que acontece? Por isso que a velocidade de transformação na vida de alguém inicial é muito mais rápido de alguém que já tem anos de igreja, porque ele acha que já chegou a um lugar que ele ainda não chegou. E é mais fácil fazer filhos novos do que ressuscitar os mortos. A Bíblia fala, nós com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, a imagem de Deus, somos transformados. Só há transformação se a gente tirar a máscara. Quando a gente coloca uma máscara, acabou. Você começa então a diminuir a velocidade da obra do Espírito até você parar o Espírito. E você acaba apagando a obra do Espírito na sua vida. Quem está comigo? Olha isso aqui. Do ponto de vista de Deus, você já tinha salvação. Mas era uma realidade somente no reino de Deus. Mas ao tomar posse pela fé daquilo que já lhe tinha havido dado para você, você alterou a realidade natural à sua volta e em você mesmo com a realidade espiritual que Cristo conquistou a seu favor. Verdades espirituais, verdades naturais, são dois tipos de verdades. Então nós somos responsáveis por trazer as verdades espirituais para a nossa realidade. Para isso nós precisamos de quê? De fé. Fala comigo assim, hoje eu estou bem didático, eu preciso aprender a operar pela fé. Olha isso aqui. A fé ignora o relatório do reino natural e se apega sempre às realidades do reino espiritual. Uau! A fé ignora o relatório natural e ela sempre vai se apegar às realidades espirituais. Realidade natural é o que a gente vê. Olha, só anotando para você, 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7, Paulo fala assim: porque andemos por fé e não por vista. A fé, ela sempre vai se apegar às Escrituras, aquilo que Deus já declarou a nosso respeito. A fé não se apega a coisas naturais. Fé. Amém ou não? Estão gostando de mim ou não? Nós andamos por fé na palavra de Deus, que é o relatório das realidades espirituais. As coisas que a gente vê, que a gente toca, são os relatórios das coisas naturais. Mas a fé, como eu falei, a fé não é negar a realidade. Amém ou não? A fé não é negar a realidade. Porque tem gente que está lá, estou com a perna quebrada. Eu não estou com a perna quebrada. Tá, sim, se você correr, você vai cair. Isso não é fé. Fé não é negar a realidade. A fé é aceitar a realidade se apegando a uma realidade espiritual. Então, quando você chega numa circunstância na sua vida que você precisa de fé, você ora, Senhor, me dá fé, e Deus te dá uma palavra, e você se apega a essa palavra, ainda que a circunstância esteja dizendo uma verdade para você. Não vai deixar de ser uma verdade, mas a fé, ela vai ser uma âncora que vai se lançar numa verdade espiritual. Por isso a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando nós estamos numa circunstância ruim, braba, a gente vai orar e buscar o que Deus quer com isso. E se Deus te revelar, você se apega àquela palavra. Estão comigo ou não? Você se apega ao que Deus está querendo fazer. Você se apega à vontade de Deus. E a vontade de Deus, existe o propósito eterno de Deus. Às vezes a gente não quer aceitar. Então, às vezes, você está orando para a pessoa não falecer, igual foi o caso da minha sogra. A gente não queria que ela morresse. Mas a salvação dela foi muito mais importante para Deus que ela ficar viva. E se você ouvir a história do 40 dias de jejum e oração pela vida dela, e o processo que Deus foi levando para salvar a minha sogra, você fica impressionado. É o filme da cabana. É sério. A salvação da minha sogra foi algo incrível. Até batizada no Espírito Santo ela foi antes de morrer.
E ela falou assim: Carol, eu nunca ouvi a voz de Deus. Pela primeira vez, aqui no hospital, eu ouvi ele dizer para mim: eu amo você. A minha sogra dizer isso, minha filha, é céu na terra. Foi limpinha para o céu. Foi limpinha para o reino de Deus. Está lá com Jesus agora correndo sobre as águas. Eu estou aqui morrendo de inveja. Aqui ela andava meio mancando, né, Carol? Tinha um problema na perna. Lá, está até voando. E é como Deus foi levando ela para a salvação, entende? Mas Deus precisou nos revelar. Deus nos revelou isso. Lembra, a Carol teve um sonho com um furacão em um prédio. Eu não vou contar a história toda, não vou ficar a noite toda aqui. Mas ela via um furacão enorme, negro, assim, cheio de relâmpagos, e ela podia tocar. E eu não sei se ela falava isso: Senhor, eu sei que o Senhor está nisso. Logo depois veio a história da minha sogra, que piorou, e mais tempo depois ela faleceu. Deus estava avisando: olha, eu vou fazer, e é necessário que eu faça. Então se apegue às minhas palavras. E a gente orou: vamos curar, cura. Mas quando a gente viu que não ia acontecer e ela faleceu, a fé entrou aí. Porque Deus tinha falado para nós. E nós fomos consolados pela palavra de Deus que está no âmbito espiritual. Amém ou não? Fé é isso. Fé não é a convicção do que você quer. Eu quero ter um ar-condicionado e eu vou orar e Deus vai me dar porque eu tenho fé. Isso não é fé. Fé é a certeza do que Deus quer e nela eu me apoio. Seja o sim ou não. Deus disse, eu obedeço. O ato de obedecer é um ato de fé. Quem está comigo, diga amém. A fé ignora o relatório do reino natural e se apega sempre às realidades do reino espiritual. Por isso que Paulo falou: porque andemos por fé e não por vista. Agora, olha o contexto desse texto. 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Segundo aos Coríntios 4:18. É o contexto desse texto. Ele fala: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Uau! Se nós fôssemos traduzir esse texto, juntar as palavras que Paulo está dizendo, não considerando nós o relato das circunstâncias, mas o que Deus em sua palavra diz. Sabe o que isso significa? Que em vez de tentar resolver nossos problemas circunstanciais, nós deveríamos nos jogar aos pés de Deus e saber o que Ele quer. Porque sempre que nós entramos numa crise, a gente quer resolver. Não se pode prestar atenção nas coisas que se veem, mas nos atentarmos nas coisas que se não veem. E aí interessante que em outro esse mesmo texto está na Bíblia de Jerusalém. Ele diz: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, pois as coisas que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, as coisas que se veem são transitórias, naturais, elas podem ser mudadas. As coisas que se não veem, que são eternas, são espirituais, não podem mudar e nunca mudam, é eterno. Então, o que é voltar para a fé? Quando eu vejo que eu não tenho mais jeito, não tenho como resolver, o que eu tenho que fazer? É buscar um escape, me atentando ou prestando atenção nas coisas que se veem, ou devo me apegar à palavra e abraçar ela? Você acredita mesmo que Deus é real? Você acha que Deus não sabe suas circunstâncias, não? Na verdade, nós deveríamos buscar qual é o propósito nisso. Quando a gente encontra o propósito, a gente cresce em fé.
Agora, depois que você encontra o propósito, a sua fé não é mais a fé do quando você aceitou Jesus. A sua fé, ela foi como se fosse numa academia. E você começa a malhar a fé. Você começa a exercitar a sua fé. Agora a fé que você tem é maior, porque você viveu experiências de livramento. Deus levou um arroz com feijão no dia que não tinha nada na sua casa, estava desempregado, desesperado, e o irmão liga para você e fala: Deus mandou te dar algo aqui, e você vai lá e Deus faz. A sua fé vai aumentando na realidade do Espírito, na realidade de Deus, e a sua fé vai aumentando a ponto de você começar a viver pela fé. E quando surgem mais circunstâncias, e ainda vem maiores, primeiro foi um leão, agora é um urso. Mas você já matou um leão, você já matou um urso. O que é o gigante? O que é o gigante para mim? Eu matei um leão, matei um urso. Você acha que eu tenho medo de você, ô cabeção? Por que Davi falou isso? Porque ele foi tendo experiências de fé. Nossa, eu estou vendo uma nuvem de fé aqui, ó. Eita, meu Deus. Fala comigo assim: a verdade espiritual é acima das verdades naturais e podem mudar a realidade natural. Ô moço, ô servo, não temas. Não, mas tem um monte de... um exército vai matar nós. Ele é mineiro, vai matar nós. Senhor, abra os olhos dele para ele ver o que está no Espírito. Quando ele abre os olhos espirituais, ele descobre que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nossa, Deus. Precisamos estar conscientes de que o espiritual é mais elevado do que o natural. É muito mais real que o natural, pois foi do espiritual que veio existir o natural. Hebreus 11:3 fala: pela fé é que nós entendemos que foram formados os séculos pela palavra de Deus, para que o visível fosse tão feito do invisível. Hebreus 11:3, em outra versão, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que aparecem. Uau! Tudo que a Bíblia diz a nosso respeito está no âmbito espiritual. Você lembra que quando eu comecei a ler aqui, 2 Coríntios 5:17, por isso que eu perguntei: nós somos nascidos de novo? Aí teve gente que fez assim, ó. Por quê? Porque a nossa tendência é ir pelo que nós vemos. E quando você olha para a realidade da sua vida, você percebe que ainda existem pecados que precisam de tratamento. Você tem complexos, você tem medo, você tem inseguranças. Você percebe que você não é uma boa esposa, você não tem sido um bom marido. Você começa a olhar para a circunstância, mas a palavra de Deus do âmbito espiritual diz que você é nascido de novo. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. A palavra de Deus diz que é possível você se tornar o marido que sua mulher sonhou em você ser, e você ser um bom pai. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem um monte de verdade a seu respeito. A identidade já foi formada. Nossa. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 4:17. Meu Deus, cara. E eu, sinceramente, quando eu estava orando em cima dessa texto hoje no quarto, eu falei: meu Deus, por que você está mandando falar essas coisas? A Escola Coração em Chamas é uma incógnita. Sabe o que significa, irmãos? Quando nós pecamos, e nós iremos pecar, não é para você ficar se moendo atrás de uma árvore, escondido de Deus, se sentindo culpado. É você voltar para aquilo que Deus determinou no reino do Espírito a seu respeito. E abraçar e falar: Senhor, eu vou de novo pela fé, eu abraço isso aqui. Eu não sou esse prostituto aqui. Eu não sou esse adúltero aqui. Eu não sou esse pecador aqui. Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. E eu quero viver cada dia mais essa realidade na minha vida. Uau. Alguém que já pecou, não? Ou foi só eu?
Alguém que já pecou e teve ânsia de vômito depois? Vou levantar meus pés. Eu era viciado em pornografia. Ministro do Evangelho. Viciado. Confessei tudo para minha esposa. Que desde pequeno, infelizmente, minha mãe morava com umas pessoas e tinha revista pornográfica. E desde pequeno eu via aquilo. Então aquele negócio governava a minha vida. Aí eu comecei a confessar e pedir ajuda. Amor, me ajuda, eu tenho um problema nessa área. Aí um dia eu falei, cara, não, eu não sou esse prostituto aqui. Aí um dia eu caí de novo na internet, de madrugada, sozinho em casa. Fui correndo para o corredor chorando, eu caí em cima do meu vômito, de nojo. Por quê? Porque agora habita o Espírito Santo em mim. E Ele me ajuda. Ele me convence. O problema, queridos, é quando a gente começar a pecar e a gente não sentir mais peso. Aí está o problema, aí você precisa de ajuda. Agora, enquanto você pecar e você sentir peso, isso é muito bom. Porque isso revela que o Espírito da Santidade de Deus está em sua vida e nós precisamos de ajuda. Aí você se curva e busca a palavra de Deus. Senhor, me cura, eu não quero ser essa pessoa. Isso foi o que a vida construiu em mim. Mas eu não sou essa pessoa mais. Eu nasci de novo. Eu fui recriado. Eu não aceito. Sai fora, velho homem. Eu aceito o que a palavra diz. Estão comigo? Uau! Respira. Olha o que Romanos 4,17 diz. Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Peraí. Eu vou ler de novo. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Ele fala, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Por que o apóstolo Paulo menciona Deus, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, em conexão com a fé de Abraão? Vocês querem saber por quê? Não? Porque foi assim que Deus se revelou a Abraão. É interessante isso aqui. Deus se revela a Abraão desta maneira, como um Deus que chama as coisas que não são como se fossem. E Ele ensina a Abraão a operar da mesma maneira que Deus opera. Então, por exemplo, Deus trocou o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões. Não é isso mesmo? Pai de multidões em português, né? Como é que fala Abraão em hebraico? Ava. Meu Deus, achei que era outra coisa. Abraham. Avla. O cara saca de hebraico. Eu estou até com vergonha de ficar citando minhas colas aqui que eu faço na internet. Que vergonha. É. O cara morou lá, né? Meu Deus. Mas, Avram. E ele troca o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões. Vamos lá, pai de multidões. Abraão teve um filho chamado Isaac. Ele não podia ter filho. Quando Deus deu o nome Abraão para ele, ele ainda não teve Isaac. Deus chama o que não é como se fosse. Ele teve 2 filhos. Não, Abraão, depois antes Ismael com Agar, depois Isaac. Depois com Quetura ele teve 5 filhos. São 7 filhos. Isso é uma multidão? Qual foi o momento que Abraão vivo foi pai de multidão? 7 filhos. Só depois de ele morrer, muitos anos depois, pai de multidões. Deus chamou Abraão, que não é, para viver como se fosse. O pai que chama as coisas que não são como se fossem. E Deus estava mentindo para Abraão? E por que Deus chamou Abraão para ser o que não é? Um cara que não era, para viver como se fosse um pai de multidões.
Porque quando você sabe que o nome significa literalmente a identidade da pessoa, quando dois estão reunidos em meu nome, ali estarei. Só de levar o nome da pessoa para alguém, você está levando a pessoa, exatamente. O nome revela a identidade exata da pessoa. Ele é pai, um grande pai, conforme Abraão, e se transforma em pai de multidões. E Deus se relaciona com Abraão a partir da sua fé. Um Deus de fé, que ensina o seu filho a ser como ele. Ou seja, Deus não tratava mais Abraão conforme a sua identidade natural. Abraão, vou mudar seu nome, e a partir de agora eu te chamo pelo nome que você é em mim, não que a circunstância está dizendo que você é. Nossa! Meu Deus! Por isso que Paulo falou, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Quem é a coisa que não é? Abraão. Ele não é pai de multidões, como se fosse pai de multidões. Então eu te chamo e te trato como você fosse o que você é em mim. Traga para a sua realidade o que eu estou declarando a seu respeito, não o que a vida declarou a seu respeito. Todas as circunstâncias, era verdade que ele não podia ter filho. Era verdade isso. Era uma verdade natural. Mas existia uma verdade espiritual, Abraão. Ainda que você viva e você não veja, eu vou te tratar como você fosse pai de multidões. Com 7 filhos, o pai de multidões. Pai de multidões, vem aqui, neném. Pai de multidões. Que isso, cara? Pensa na Sara. Ela não podia ter filhos. A única coisa que aquela mulher carregava na sua vida era uma tristeza profunda. Quando Deus fala através dos anjos que ela vai ter um filho, ela ri. E as pessoas pensam que a risada de Sara era um deboche. Se fosse um deboche, o anjo teria cortado da mesma hora. Para mim, aquele riso apontava para o sobrenatural na sua vida. Tanto é que ela colocou o nome de riso. Ninguém colocaria o nome de um deboche. Aquilo foi uma experiência que ela teve na cozinha. O poder de Deus sobre a vida dela. E ela... Sabe qual é o nome do filho dela? Riso, Isaac. Riso! Hora de ir para a escola, Riso! Pela fé. Pessoas que abraçaram e se identificaram, foram identificadas pelo reino do Espírito, não o reino natural. Abraão viveu pela fé, pai de multidões. Morreu como pai de multidões, ainda não sendo pai de multidões. Que isso, mano? Parei, vou embora. Olha isso aqui, ó, entenda isso. Deus não somente chama a existência o que não é como se fosse, como também exige que você faça o mesmo. Foi isto que ele exigiu de Abraão, e exige você também. Amós 3,3 fala, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Fé é estar em um lugar de acordo com Deus. Meu Deus, cara. Fé, quando você entra no âmbito da fé, você está entrando em concordância com a vontade de Deus. Não somente com o que Ele já disse, mas o que Ele está dizendo. Ele não fala nem só de pão viverá o homem da palavra que saiu da boca de Deus, mas da palavra que sai. Fé é um lugar de intimidade com Deus. Isso é fé. Fala comigo assim, para andar com Deus, você tem que estar em acordo com Ele. Tem que dizer o que Ele diz. Efésios 5:1 fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, não é só ser imitador de Deus em relação à sua santidade, entende? Mas imitar a Deus até a maneira como Ele trata as coisas, pela fé. Deus é um Deus de fé. Agora tem um texto que é muito interessante. Eu queria ler isso com vocês.
Só outro texto que também fala, Romanos 4,12, que fala sobre seguir as pegadas, ou seja, o exemplo da fé que teve Abraão. Vocês estão me entendendo? Abraão começou a andar por fé. Imagina Abraão chegando para uma pessoa e a pessoa pergunta assim: What's your name, please? My name is Abraão. Mas o nome dele não é Abraão. Ele se apresentava agora não mais como alguém que tem um nome qualquer. Ele se apresentava, ele era obrigado a se apresentar como Deus o chamava. Vocês estão entendendo, não? E ele morreu como o pai de multidões. Ele não viu aquele, vai ser como a areia do mar. Ele não viu nada disso. Mas ele viveu como se fosse. Na verdade, ser chamado de ser cristão, o que é ser um cristão? Ser cristão é viver uma vida como se fosse o reino de Deus agora. O reino que um dia será. Você lembra de Noé? Noé vivia numa geração onde a corrupção do casamento havia demais. E ele só tinha uma esposa. Seus filhos só tinham uma esposa. Eles viviam numa geração como se fosse de outra. Imagina construir uma arca onde não chovia há 40 anos, é isso? 40 anos construindo uma arca e o pessoal, ei, maluco! O que é isso? Imagina um barco no deserto. Você está entendendo? Você já parou para pensar que aquele homem parecia que estava perdendo o seu tempo? Em vez de se conformar com aquele século, ele estava vivendo uma vida totalmente maluca. Ele era doido. E estava construindo um barco porque cria que um Deus falou com ele que vai fazer chover. E ele passou anos da sua vida construindo um barco no deserto. Um elefante branco. Porque Deus tinha falado para ele. Imagina, vocês estão pensando que isso é fácil? Ele passou a viver pela fé, porque agora ele está andando por fé. Ele se relacionava com Deus. E viver pela fé é ouvir e obedecer, é reciprocidade. Achegai-vos a mim e eu achego a vós. Havia uma reciprocidade. E agora a minha vida toda está totalmente focada no que Deus diz, não é mais o que eu quero. Isso é viver pela fé. Não é mais o que você quer. O que Deus diz a seu respeito. Então procura moldar a sua vida do que Ele está dizendo. Ainda que a circunstância está dizendo que não. Não é que ela está mentindo para você. Mas é que também existe uma verdade por trás disso. Eu lembro que quando eu liguei para o pastor Evanhoé, eu vou mandar essa aula para ele. O pastor Evanhoé foi o homem que colocou a mão na minha cabeça e eu fui batizado no Espírito Santo. Imagina um batista tradicional caindo no chão e rodando no chão. Falando em línguas. E eu lembro que quando ele falou comigo, eu liguei para ele no outro dia, quando eu cheguei na igreja, que eu era zelador da igreja, eu não tinha nem escolaridade. Eu liguei para ele assim, pastor Evanhoé, tudo bom? Consegui o telefone dele, né? Ele, ô Gideon, tudo bom? E aí, como é que você está, filho? Eu disse, pastor Evanhoé, deixa eu te falar uma coisa. Você falou para mim que eu ia rodar o Brasil inteiro. Eu nunca fui para Belford Roxo. Vamos lá. Que é mais perto, né? São João de Meriti, essas partes mais perto aqui. Eu nunca fui para lá. O senhor está dizendo para mim que eu vou... Ele falou para mim lá, olha, eu vi você rodando o Brasil inteiro, pregando o Evangelho, levantando uma geração de apaixonados por Jesus. Eu pregando? Você está maluco? Então, aí eu falei com ele assim, pastor, o senhor tem certeza que era para mim essa palavra? Ele falou assim, eu repreendo Satanás na sua vida. Eu sei o que Deus me mostrou. E Ele vai cumprir. Aí eu falei para ele assim, eu vou fazer o seguinte então, pastor. Eu falei para ele assim, ó, eu sou sanguíneo, eu sou aquele cara, se você falar assim, eu vou fazer, eu vou até o fim. Pastor, eu vou fazer de novo a pergunta. E cuidado com a resposta. Porque se o senhor disser para mim que isso é verdade, isso vai acontecer, eu vou largar isso aqui e vou abraçar essa causa. Aí eu falei, fala de novo. Ele, Gideon, em nome de Jesus, tudo que Deus prometeu a seu respeito vai se cumprir. Ah, filhote. Fui lá para o quarto, botei o joelho no chão e falei assim, agora que eu quero mesmo. O
que eu tenho que fazer? Santidade é comigo mesmo, parei de ver televisão, vamos jejuar todo dia, vamos orar, subir monte, vamos lá. E comecei a me consagrar. Aí um dia eu lembro que eu cheguei na cantina da igreja, fui comer uma coxinha, e eu falei assim, cara, eu entrava em crise, entende? Por quê? Porque a circunstância está dizendo, cara, não é isso. Você vai morar debaixo da ponte, meu filho. Você nem escolaridade tinha, quinta série, com 20 e poucos anos. Aí eu fui lá, aí eu lembro que eu cheguei na cantina para comprar, eu comecei a chorar, a mulher não entendeu nada, a dona Josileia. Ela, ô Gi, tá tudo bem? Só um minutinho. Aí fui lá para o quarto do zelador, que eu era faxineiro da igreja, tranquei a porta, botei o joelho no chão e disse, Senhor, por favor, tá difícil de acreditar que o Senhor vai mudar alguma coisa nessa minha vida. Por favor, fala comigo de novo, Senhor. Aí eu saí. Quando eu chego no corredor da igreja, vem o pastor Luísio, baixinho, pastor, botou a mão na minha cara e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, rapaz. Olha, você se mantenha firme nas promessas de Deus da sua vida. Eu só falo em línguas, velhinha. Aí eu saí, fui comer a coxinha. Quando eu volto, vi uma irmãzinha. Deus mandou te dizer algo agora, para você não duvidar das palavras dele. Abraça essa palavra. Deus tem algo na sua vida. Aí eu vou no culto de jejum e oração. Tem uma irmãzinha, a irmã da Assembleia de Deus é ninja no reino do Espírito, você sabe disso. Olha lá, tem uma ali, ó, tem duas lá atrás, ó. Não é bom nem que ela sente aqui na frente, que ela cagueta todo mundo. Né, irmã? É irmã de oração, vai, meu filho. Ali ela mostra até a identidade. Aí, eu cheguei lá, eu nem sei onde eu estava mais. Aí eu fui no culto de jejum e oração. Aí peguei o violão, a irmã pediu eu cantar. Aí veio uma irmãzinha da Assembleia de Deus, cega, chamada de profetisa Nina. Eu sou o Nino, ó. E ela vem, começa a parar na minha frente, começa a falar umas coisas para mim. Depois eu tinha que ir embora do culto, aí ela pediu para me ligar. Ela liga para mim assim, ó, Deus mandou falar uma coisa para você. Deus vai te levantar na nação brasileira. E você... E eu lembro que eu e Carol recebemos palavras que nossos amigos nos chamavam de loucos. Gravadora ligando para a gente, vai lá fazer reunião, vocês vão ficar ricos. Não, nós estávamos fundamentados naquilo que Deus diz. E quando eu fui para Londrina, no Ministério do Caso Davi, eu lembro que eu estava no chão, catando graminha, no sol. Eu tinha jogado todo o meu ministério no lixo. E todo mundo assim, cara, você é maluco, agora que seu ministério vai acontecer, você vai largar tudo e ir embora para Londrina, nem mantenedor você tem. Mas Deus falou comigo para ir. E eu fui. Chegamos lá assim, Carol, agora a gente vai ver o que a gente vive mesmo. Porque não tem ninguém. Depois de alguns meses vivendo várias experiências de fé, eu catando graminha, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou maluco. Os ministros tudo viajando pelo Brasil, eu estou aqui catando grama, lavando vaso de novo. Se chegar no céu, tiver uma vassoura e um rodo para mim, eu vou bater em algum anjo. De repente, o Mike me chama no gabinete e falou assim, olha, agora eu reconheço a unção que está sobre a vida de vocês e vocês vão voltar agora a rodar o Brasil. Aí eu fui, na primeira vez, numa igreja chamada Igreja de Deus, hoje é Igreja de Deus do Leão. Fui ministrar pela primeira vez lá, tinha 1000 pessoas, eu acho, nem lembro, quando estava lotado o culto. E quando eu comecei a ministrar, o Senhor falou assim, agora só está começando. Só está começando. Pela fé, abraça. Abraça as palavras que Deus tem para você, abraça. Pela fé, são verdades espirituais. Se Deus revelou, Ele é fiel para cumprir. Deus revela, Deus testifica. Pela fé, é tudo pela fé. Isso aqui é pela fé, minha casa é pela fé, minha esposa é pela fé. Tem que ser pela fé. Não é qualquer homem que tem uma mulher dessa não, gente. Você sabe que eu joguei um verde. Tomara que essa noite você corresponda. Oh! Eis que eu te digo, se eu te pego. É a Coca-Cola, gente. É a Coca-Cola, só pode. Não vou editar o vídeo, vai ficar assim, só de raiva. Vamos lá. Hebreus 11, 1. Já estou chegando no final, tá, irmãos?
Alguém lê bem alto para mim Hebreus 11, 1. Depois eu vou ler numa tradução aqui. Uau, outra aí, lê outra versão. Ele leu o King James, não foi? King James, leu. Uau, outra tradução. Uau. Agora, olha essa versão aqui, do Padre Figueiredo. É uma versão portuguesa na Bíblia. Padre Figueiredo. Ele fala assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera. Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Meu pai não lembra disso não, mas meu pai um dia chegou para mim. Eu estava vendo o David Keelan ministrando assim, né? Aí estava em pé e pregando, assim, uns 3.000 jovens assim, pregando lá na igreja. Aí meu pai, do líder de intercessão da igreja, chapadinho. Era engraçado, ter um dia que eu ia no monte orar, e quando eu voltava, estava meu pai subindo. Lembra, pai? Você está fazendo aqui? Agora eu vou virar à noite. Ficava lá no monte, meio do mato, gritando lá, adorando. Aí eu estava lá em pé, assim, lá varrendo, né? Estava tendo o culto lá com o David Keelan. Eu até falando nisso, eu tive com ele agora no aeroporto. Eu até contei um pouco da história para ele. Aí eu estava aqui varrendo o chão, assim. Aí o David Keelan pregando em pé, com a Bíblia na mão, e aquele monte de jovens assim, em volta dele. Aí dentro de mim eu escutei assim: aprenda tudo que você está ouvindo com ele, porque certamente você vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Aí vem meu pai com a cara de choro lá de trás. Falei assim: filho, eu nem lembro disso, eu acho. Ô filho, Deus mandou te dar uma palavra. Você é mesmo, pai? Fala aí. Deus falou assim: olhar tudo que ele está fazendo, porque certamente você vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Aí eu fui convidado depois de muitos anos para o Awake Londrina. 3-4 mil jovens. E eu tiraram uma foto, eu não estou com o iPad aqui, vou te mostrar a foto. Eu em pé com a Bíblia, igual o David Keelan, pregando para 3-4 mil jovens. Na hora que eu vi a foto, eu lembrei do meu pai falando. Pela fé, a circunstância dizia não. Então, a fé é uma posse antecipada do que se espera. Eu tomei posse daquela palavra. E aí, é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Eu passei a viver em prol daquela palavra, acreditando. Então, não é porque a promessa de Deus vai acontecer que você já não pode experimentar ou degustar daquela realidade dentro de você. Por que Jeremias chorou? Porque ele já sentiu a dor de Jerusalém antes de acontecer. Entenderam? A fé, ela traz... Abraão, ele não vivia. Por que ele viveu em santidade? Porque ele esperava a cidade que vinha do céu. Nova Jerusalém está em Apocalipse, queridos. Mas ele, de alguma maneira, ele experimentou a realidade da Nova Jerusalém dentro dele. Ele tomou posse de uma coisa que se espera. E agora ele passou a demonstrar essa realidade através da sua vida. Não é porque Deus tem uma promessa na sua vida que agora mesmo você não pode experimentar. Porque eu lembro lavando o banheiro da igreja, ou virando concreto com meu pai, e eu chorando na presença de Deus, sentindo tudo o que eu sou hoje. Hoje eu tenho meu filho, minha casa, eu abraço minha esposa, tenho coisas que Deus me deu, tenho unção, tenho tudo isso. Mas naquela época, eu já tinha essas coisas dentro de mim. A fé, ela conecta você a uma verdade espiritual que já aconteceu e vai acontecer para você. Quando você abraça o que Deus diz, você abraça a realidade do que é. Mesmo que a circunstância está dizendo que não é. Nossa, Deus.
O que Abraão esperava era o cumprimento da promessa de que ele seria pai de multidões, mas pela fé ele se apossou disto antes de ser. O interessante é que Abraão, ele já experimentou o gosto de ser pai de multidões antes de ser. Isso é fé. A fé nos leva para essas verdades espirituais, porque já aconteceu. O que você será já é para Deus, entende? Deus escreve a história de trás para frente, meu filho. Deus está agora mesmo com você no futuro. Eu cheguei lá no culto, lá ministrando para Ana Mendes, com a Ana Mendes, aí lotada a igreja, unção. Aí no final Deus com o meu violãozinho, chega o irmão, quem diria, você que era o faxineiro da igreja, né? Eu não, você me via assim como eu era naquela época, mas Deus já me viu como eu sou hoje, naquela época. Deus já te trata como você é, nele. Um dia a Bíblia fala que um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Deus está com você agora, mano, falando assim, aí vamos olhar para ele e falar assim, vai valer a pena, vem aí, Gideon. Cara, o seu Gideon do passado era estranho demais. Um dia desse eu passei de carro em frente ali à Barra da Tijuca, aí eu abri a janela do meu carro, e eu lembro que eu ia com meus amigos aqui da zeladoria da igreja, e a gente ia zoar, sem camisa, né, garotão, magro, sem dinheiro para nada, só para pagar o 101 de Madureira para chegar lá. Aí eu lembro, eu passei de carro em frente ao mar, assim, na praia, assim, aí eu vi a calçada onde eu desci correndo com o Marquinho, outros amigos meus. Aí abri a janela do carro, imaginei como se estivesse eu lá, correndo pela calçada, e eu falei assim, ô Nino, espera, cara, não desista, porque você vai ter um carro um dia, vai ficar melhor a vida, tá bom? Fica tranquilo. E eu fiquei rindo de mim. Eu acredito que Deus é assim com a gente. Assim, cara, se você soubesse o que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração humano o que o Deus tem preparado para os que amam. E parece que, parece que ele abre uma janela espiritual dentro de você, e você contempla aquilo, e quando você começa a contemplar aquilo, você fala, vale abrir mão de tudo. Os meus sonhos, nada se compara com o dele. Olha, meu Deus, olha o que Deus tem para a minha vida. E quando você vê, você passa a agir conforme aquela realidade. Isso é fé. Vou ler rapidinho, 2 Coríntios 4,13. Ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito. Cri, por isto falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Crer, falar, expressar. Meu Deus. É o último texto, eu prometo. É o último texto. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos 11, 22 e 23. Isso aqui é demais. Como é que é o nome dela? Sara, vem cá, Sara. Você pode ler para mim, Marcos 11, 22? Abre aí, espero, tá bom? Essa noite o Espírito Santo está falando comigo assim, eu quero abrir para eles algumas realidades que eu tenho para eles. Para você degustar um pouquinho. Está travado? Não, deixa eu ver aqui, ó, Marcos 11. Não tem problema não aqui. Marcos 11. Aqui, toma, filho. Eu quero ouvir sua doce voz. Marcos 11, 22 aqui, ó. Só o 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Isso, obrigado. Sabe o que é interessante? Quando eu li esse texto, o que me chamou a atenção é que eu leio várias versões da Bíblia. Eu gosto de estudar, quando eu estudo um texto, eu gosto de ler várias versões.
Mas é incrível que a versão do Padre Figueiredo, ela tem a versão original, porque alguns estudiosos descobriram que ele não está dizendo, mas Jesus lhes disse, tende fé em Deus. A palavra que ele usa não é em Deus. Ele fala, no registro original, tendes fé de Deus. Tendes a fé de Deus. Uau! Tendes a fé de Deus. Por que Abraão se tornou nosso pai da fé? Porque ele começou a possuir a fé de Deus. Deus chama o que não é como se fosse. Ele chama a existência o que não é como se fosse. E ele convida Abraão a viver na mesma vibe que ele. A fé de Deus. E sabe o que isso revela para nós? Que a chave da fé está conectada à nossa intimidade com Deus. Mas para isso, eu não sei porquê, mas essa frase virou a frase do ano para mim. Eu estava pregando não sei onde, eu usei essa frase e virou a minha frase. Para isso acontecer, você tem que se permitir ser vencido pela palavra. É quando você deixa de concordar com o que a vida está dizendo para você. E você é vencido pela realidade da palavra. A palavra está na realidade espiritual. E quando você começa então a se relacionar com essa realidade, a sua fé vai aumentando, porque o que você recebe nisso é a fé de Deus. É a fé de Deus. Você passa a viver as coisas na perspectiva de Deus. Lembra que a Bíblia fala que sobre arrependimento, ela fala sobre a tristeza segundo Deus? Ele fala tristeza segundo Deus para arrependimento. O que é a tristeza segundo Deus? É quando Deus coloca em você, ou faz você experimentar uma gota da dor dele em relação ao seu pecado. Por quê? Porque as nossas tendências é julgar o pecado conforme a gente julga. Então a gente pensa que o maior pecado está na pessoa que fuma, ou que bebe. O pecado está em não raspar o cabelo do sovaco, ou deixar o cabelo ir até a cintura. Não pode, tem que usar um vestido. A gente começa a externalizar o que é pecado, o que não é. A gente começa a buscar o que é pecado, o que não é. E por causa disso, por não conhecer, não sentir a dor do pecado que causamos no coração de Deus, a gente então começa a colocar a nossa vida cristã baseada naquilo que a gente pensa o que é certo, o que é errado. Então o religioso está sempre assim, o que é pecado, o que não é? E a gente entra nesse farisaísmo. Isso é o farisaísmo. O filho, ele não pergunta o que é, o que não é. Ele pergunta o que agrada, o que não agrada. Do que pode ser que coisas que não são pecados você faz e desagrada a Deus. E não precisa ser pecado. Talvez Deus sabe do seu temperamento, Ele sabe que você não pode jogar futebol com certos amigos se você vai sair da linha. Então é pecado. Então pecado não é o que eu posso e o que não posso. Pecado tem a ver com o que eu posso agradar a Deus e o que não é para agradá-lo. O filho pergunta, pai, o que não te agrada? Eu quero fazer aquilo que agrada. Por exemplo, a gente fica discutindo se colocar brinco, se fazer tatuagem, se cabelo grande é pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre quis deixar meu cabelo crescer, ser barbudão, e ser aquele profeta malucão com uma tatuagem de um leão no braço. Aí um dia eu estava assim, já me programando, cara, quanto é que custa fazer uma tatuagem de um leão no meu braço? Aí o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, filho, deixa eu fazer posso pedir um negócio? Pode, Senhor. Eu quero te levar a lugares que se você tiver essa figura em você, certamente eu não poderei levar. Ok, pai, então por amor ao Senhor, não vou fazer nada dessas coisas, porque eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Entenderam agora? Eu nem procurei na Bíblia o que é pecado e o que não é. Eu quero saber o que agrada ao Pai, porque eu posso fazer algo cheio de boas intenções e não ser a vontade de Deus. Davi tinha boas intenções e queria trazer a arca, mas ele quis trazer do jeito dele. Ele era bem intencionado, já um homem segundo o coração de Deus.
Então a fé, ela nos conecta com Deus, é a fé de Deus. Eu quero saber o que Ele tem como fé, eu quero saber o que o Senhor quer. Isso só acontece no dia que eu parar de ficar procurar uma resposta para a minha alma, para aliviar minhas dores, e eu me lançar aos pés dele no meu secreto e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, me permita ouvir a sua voz, e Ele vai falar com você. Pode não ser do jeito que você espera, mas se você ficar ligado, você vai ver que Ele vai começar a mostrar para você a sua vontade. E então, é a fé de Deus. Estão comigo ou não? Tende a fé de Deus, ou em outras palavras, a fé do tipo de Deus, ou ainda, a fé que Deus tem. Lindo, né? Eu quero ter a fé que Deus tem. Porque pode ser que seja a minha fé, e a minha fé não move nada. A minha fé é só uma crença. É a fé de Deus. Então, olha o que Jesus falou. Jesus falou assim: se eu estiver em você, você estiver em mim, tudo que você pedir eu farei. Se você estiver em mim. Você sabe que a expressão bíblica, quando diz sobre um só, ser um só, estar um no outro, isso é a maior expressão de intimidade que existe na Bíblia. Ele está falando de intimidade. Se você estiver em mim, se eu estiver em Cristo, provavelmente eu não vou pedir o que eu quero. Eu serei vencido pelos gostos dele. Eu quero... Tá difícil pregar. Eu quero saber os seus gostos. Você gosta de amarelo, de vermelho? Porque não tem a ver com o que eu quero mais. Tem a ver com o que o Senhor quer. Porque eu não quero fazer nada que o Senhor não queira fazer. A Bíblia fala que o reino de Deus é como aquela pérola que o cara encontra, deixa ali, vai lá, vende tudo que tem e fica com aquela pérola. Porque quando ele descobre o reino de Deus, ele perde o gosto, perde o prazer nas coisas. Você acha que eu estou agarrado com o meu violão? No dia que Deus pediu para eu dar esse violão, eu vou dar. Meu carro? Ih! Deixa Deus me pedir para dar o carro. Você vai ver o que vai acontecer. Sem problemas. Porque agora meu gosto não está mais nas coisas desse mundo. Eu quero o que Ele quer. Eu desejo o que Ele quer. Isso é andar por fé. Eu sinto uma neblina aqui nesse lugar, sabe? De fé. Abraça a fé. Abraça, não abraça a circunstância. Para de olhar para a circunstância. Abraça a fé. Você sabe que eu estou desempregado há 18 anos. E eu lembro que às vezes quando não tinha alguma coisa em casa, Deus sempre me dava. Engraçado, né? Nunca me faltou nada. Eu lembro que um dia o Paul lá dos Estados Unidos, que virou um paizão para mim, falou assim: Gideon, você já pediu alguma coisa para Deus? Eu disse: não, eu sou adorador, eu não peço nada não, eu só adoro. Você é adorador, mas você não é filho. Porque filho, imagina, você tem um pai rico, que pode dar tudo que você quiser. Você não vai pedir não, cabeção? Você tem que aprender a pedir. Mas pedir o que você realmente precisa. Porque tudo que você realmente precisar para realizar a vontade que Deus tem na sua vida, Ele vai te dar, se você pedir. Aí ele falou assim: o que você quer ganhar? E eu nunca tinha tido, então assim: pô, eu acho que eu queria ganhar um notebook. Ele olhou assim: por que você não pede então? Pô, imagina eu orar no quarto pedindo notebook. Você vai pedir. Aí eu fui. Isso é tipo uma sexta-feira. Fui lá, me ajoelhei de madrugada. Tem que ver eu orando. Senhor, é o seguinte. Imagina, os africanos passando necessidade, eu estou orando pedindo notebook. Senhor, é o seguinte, eu preciso de um notebook. Me ajuda, Senhor. Aí, quer saber? Vou parar com essa palhaçada, vou dormir. Aí fui dormir. 5 horas da manhã, alguém me liga. Gido, vamos orar. Vamos. Aí fui lá para o CBA, Centro Brasileiro de Adoração, em Londrina. A irmã estava com um pau de chuva, sabe pau de chuva? Shhh. E eu com o violão dançando. Abre os céus e desce. 6 horas da manhã. 7 horas da manhã, eu e ela lá dançando. E ela estava de 40 dias de jejum, só na água. E dançando também. Se fosse eu, já teria morrido. Aí ela dançando comigo lá, deu 8 horas da manhã. Ô Gido,
vamos comigo ali. Tá bom, eu fui levar ela em casa, andando a pé, paramos num banco, ela entrou dentro do banco, pegou um pacotinho de dinheiro, voltou, aí botou no envelope e falou assim, Gideon, eu senti de Deus falou algo para mim antes de eu dormir, para você. E ele falou para mim que você entenderia. Aí eu amei, eu pensei, nossa, uns R$200 vai ajudar muito aqui na... Morava de favor, né? Aí ele foi me deu o pacotinho, coloquei no bolso, assim, ó, só tem um negócio. É melhor você ir para casa logo com esse dinheiro aí, tem um valor alto aí. Alto? Opa, 250. Cheguei em casa. Não, desculpa, cheguei em casa não. Quando eu chego num ponto de ônibus, não estou brincando, isso aqui aconteceu mesmo. Eu peguei o pacotinho e fui contando as notas de 100. Meu Deus, 10 notas de 100. R$1.200. Meu Deus do céu, tem 1.200. Nunca tinha ganhado uma oferta. Meu Deus do céu, falo em línguas, rodopeio, o que eu faço agora? Me passa um ônibus. O jornal bate no meu peito. Eu segurei o jornal aqui. Quando eu vejo grande promoção, notebook, não sei o que, R$1.200, era 1.600. Comecei a chorar. Depois eu e Carol em Sorocaba. Carol brincou, eu não estava falando sério, eu brinquei. A Carol falou assim, amor, eu preciso de uma bolsa. Assim, então vamos orar. Quem sabe a oferta da igreja vai ser boa. Eu te dou uma bolsa. Aí, mas eu também, Carol, preciso de um Presto Barba. Nós brincamos assim, papai, dá pra gente um Presto Barba aí, uma bolsa pra Carol, papai. Aí fui lá tomar banho, me arrumei e fui pra igreja com a cara toda barbuda. Cheguei lá, vi uma irmãzinha de oração. Pastor Gideon, eu gostaria de falar com o senhor. Sim, claro, irmã. Mas eu estou com vergonha. Não, seja uma sem vergonha. Aí ela falou assim, ô pastor Gideon, é o seguinte, eu estava vindo para a igreja, para o culto, e de repente, o Senhor falou comigo assim, não falou não, dizia que ela estava dirigindo, chegou no ponto, não entendeu nada, ela ficou desligada, ela virou, o carro era para ir direto, a igreja era numa rua direto, ela virou no shopping. E ela assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí o Espírito Santo falou assim, entra no shopping. Ela entrou no shopping. E assim, pastor, eu estou aqui com você, para você, eu estou com vergonha, mas é uma bolsa para Carol e um Presto Barba para o senhor. Eu e Carol perdemos as pernas. Assim, meu Deus, eu estava brincando. Aí de noite eu fui para a pizzaria com o pastor. Engraçado que esse ano, depois de muitos anos, eu vou voltar nessa mesma igreja, em Sorocaba. E aí eu sentei na pizzaria. Os pastores saíram, eu fiquei sozinho. A Carol estava com a irmã conversando. Aí o cara trouxe a pizza para mim, botou uma pizza desse tamanho na minha frente. Aí o Espírito Santo falou assim, Gideon, você sabe quando um homem se realiza? Assim, como assim, Senhor? Ele se realiza quando ele encontra o meu favor e você acabou de encontrar o meu. Então agora eu deixei de ser somente um filho muito amado de Deus, porque Deus ama todo mundo, mas eu passei a dar prazer para Deus. A fé te leva para um lugar que você passa a dar prazer para Deus. Deus começa a sorrir na sua direção. Viva pela fé. Tem um anjo atrás de mim com a mão nas minhas costas. Viva pela fé. Volte à fé. Volte para esse lugar que está além das suas circunstâncias. Volte a crer. A maior parte das nossas crises de ansiedade, de pânico, tem a ver porque os nossos olhos espirituais se cegaram e a gente passou a querer salvar a nossa vida. Essa noite o Senhor pode iluminar os olhos do seu coração de novo. Se eu contar para vocês o que eu estou vendo no meu espírito, você não vai acreditar. Eu estou vendo os anjos como se fosse um pincel grosso. Eles estão com um jarro e um líquido, não sei o que é. Eles estão passando esse pincel como se fosse uma brocha e passando nos seus olhos assim, ó. E eu não estou mentindo. Está acontecendo aqui agora. Exatamente agora. Deus está chamando você a voltar a confiar nele.
Ainda que a circunstância está dizendo não. Eu vou deixar o piano tocando. Fica à vontade. Se quiser se ajoelhar, quiser chorar, deitar no chão, fica à vontade. A minha avó Zilda é uma mulher de fé. E o versículo da vida dela sempre me chamou a atenção. Ela fala assim: eleva os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. Se tem uma mulher na vida que viveu tantos montes na frente dela, foi minha avó, e ela sempre se apegou a Deus. A fé de Deus faz você transpor as montanhas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, Senhor, eu me apego a essa realidade, Senhor. Eu me apego naquilo que a palavra diz a meu respeito. Ei! O que a Bíblia diz que nós somos, eu sou uma nova criatura, nós somos nova criatura, criados em verdadeira justiça e santidade, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos sacerdotes para o Deus Pai, somos justiça de Deus em Cristo, somos abençoados em todas as coisas. Onde eu coloco a mão, prospera, porque nós ouvimos e obedecemos ao Senhor. Somos santificados em Cristo, somos mais do que vencedores, somos luz do mundo, somos sal da terra, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos moradas de Deus no Espírito, somos santuários de Deus na terra, somos fortes, porque o Senhor é a nossa força, Ele é a força da nossa vida, e maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Somos amados de Deus, preciosos a seus olhos, somos livres de toda condenação, do domínio do pecado, de toda maldição, somos livres do poder do diabo, pois fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, somos curados pelas pisaduras de Jesus, somos guardados pelos anjos de Deus. O que a Bíblia diz que nós temos? Temos tudo que pertence ao Pai, pois nós somos o Filho, somos herdeiros, temos autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus, temos o perdão dos nossos pecados, e já não há condenação para a nossa vida, temos saúde em Cristo Jesus, e praga nenhuma chega à nossa tenda. Temos a proteção dos anjos de Deus, nenhum mal nos sucederá, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Temos orientação, temos paz, temos alegria, temos consolo, temos conforto, ajuda e revelação da palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que em nós habita. Temos pés de corça e ando nos lugares altos. Temos poder para testemunhar, expelir demônios, curar enfermos pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Temos nossas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas súplicas, e elas muito podem em sua eficácia.
Temos vitória em todas as áreas da nossa vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos liberdade no Espírito Santo, temos vida em abundância, temos o amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, temos a vida eterna, temos toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos a força do Senhor. E o que a Bíblia diz que nós temos? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos reinar em vida, podemos orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder a cura deles. Podemos exercer autoridade sobre demônios e sobre circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Podemos amar, podemos perdoar, porque podemos em tudo dar graças. Podemos viver em saúde, segurança e liberdade. Podemos ligar e desligar na terra em concordância com outros, e será ligado e desligado nos céus. Podemos andar em plena vitória. Podemos pedir o que quiser, segundo a vontade, segundo a palavra de Deus, e isso nos será feito. Podemos viver na bênção, podemos vencer as tribulações, podemos vencer as tentações, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa é a verdade a seu respeito.